pagou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo
sincero, Jesus, nome sem igual, tu és o meu amado Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus, nome sem igual, tu és o meu amado. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuar a série de mensagens. Estamos falando sobre o livro de Jó, sobre a vida de Jó, o que aconteceu com ele. E hoje nós vamos falar sobre as visitas que ele recebe, na visita que ele recebe, os amigos, e a consequência disso na nossa vida e na vida dele. Nós falamos a primeira mensagem sobre coisas ruins acontecem a pessoas boas. A segunda mensagem foi sobre as dores que nós passamos pela vida. Doença e morte nos acompanham desde que o pecado entrou no mundo. A morte é uma realidade para todos. Como nós vimos nos evangelhos, Jesus falando sobre o rico e o Lázaro. Veio sobre o rico e veio sobre o pobre. É uma realidade que não podemos fugir. E hoje vamos começar a ver o nosso comportamento na crise. Que tipo de crente, que tipo de amigo nós temos sido durante a crise? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor. Abençoa, Deus, essa igreja maravilhosa que temos, que foi fundada, ó Deus, por Cristo Jesus na cruz, na descida do Espírito Santo. Abençoa todos os irmãos, ó Deus, que estão espalhados pela face da terra, aquele que te chama de Senhor, ó Deus. Abençoa, meu Deus, Manaus, abençoa o Brasil, o mundo. Afasta, ó Deus, esse perigo, afasta esse mal do mundo, porque basta uma palavra tua, as coisas mudam. Abençoa os irmãos enlutados, meu Deus, traz conforto ao coração. Abençoa os enfermos que estão se recuperando, ó Deus. Traz a cura e o bálsamo necessário, que nós possamos ser aquela bênção, ó Deus, aquela mão amiga, aquele afago que está precisando. Nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Jó, capítulo 2, versículos de 11 a 13. E diz assim: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, e combinaram-se quando esse com ele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz, e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Eles souberam o que aconteceu com Jó, e eles saíram da sua casa para conversar com ele, porque eram amigos. Interessante que eles chegam, veem a situação de Jó, a indignação deles é real. Eles rasgam, jogam pó e sentam com ele, passam 7 dias e 7 noites sem falar nada, junto ali. Eu tenho falado uma mensagem às vezes para jovens sobre que tipo de amigo nós temos, aqueles que subiram no telhado, abriram o telhado para colocar na presença de Jesus, o preço que tem sido pago para te apresentar a Cristo. E esses amigos chegaram e sentaram com ele. E quando começaram a falar, Jó começou a falar sobre a sua dor, sobre a sua indignação. Vemos no capítulo 4, versículo de 1 a 4, ele começa a colocar algumas coisas. E é interessante que Jó era um homem muito rico. Mas pelo fato de Jó ser rico, ele não era um homem ausente da sua comunidade. Você pega a Bíblia, pode abrir a Bíblia em Jó, capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim que ele anunciava, fortalecia os fracos, fortalecia os joelhos, cuidava das pessoas, era alguém
que estava presente na vida da sua comunidade. E diz assim, ele faz, a gente pode falar algumas coisas para você? E aos poucos eles vão começando a colocar algumas coisas e depois eles vão pegando o ritmo, né? E quando você vê, eles estão acusando Jó, que Jó fez alguma coisa, que Jó estava em pecado. E isso, imagina, quando você conhece a história como um todo, que você viu que aconteceu, você imagina a dor que isso causou no coração de Jó, ser acusado injustamente. E eles começam os discursos de um sobre o outro. E aí as coisas começam, né? Todo mundo vai falando a seu turno, Jó vai respondendo a cada um deles. E é interessante que a conversa descaminha, né? Nós vamos ver alguns textos aqui depois, que chega mais um, né? Para poder falar também com Jó. E é interessante que todo mundo tinha uma solução. Assim, confessa o teu pecado que isso acaba. Faça isso que isso acaba. É interessante que nessa pandemia, desde que isso começou no ano passado, nós estamos há mais de um ano convivendo com isso. O número de WhatsApp, que pode pegar as mensagens que foram recebidas, as mensagens que foram repassadas, que são mentiras. Pessoas que não tinham conhecimento de nada, mas por uma questão ideológica, uma questão política, saíram acusando um, acusando o outro, acusando fulano, e querendo adeptos à sua teoria de conspiração, querendo adeptos às suas teorias, né? Justificar, saíram repaginando e as pessoas saíram repostando isso como verdade. Quando nós olhamos, os 3 amigos tinham certeza que eles estavam com a verdade. Mas quando nós conhecemos a história toda de Jó, eles estavam completamente enganados. E nós temos passado por isso. Eu tenho recebido algumas mensagens assim, olha, você tem que comer abacate porque é o pH 21. pH 21 de abacate, meu Deus. O cara não passou uma aula básica de química, não conseguiu passar um 2º grau que preste. E por aí você tem recebido mensagens e mensagens e mensagens que o vírus veio criado por isso, foi criado por aquilo, porque é uma questão de dominação mundial e vai. Porque as pessoas, elas querem defender aquilo que elas acreditam. Quem acredita em Jesus, anuncia Jesus. Quem acredita em mentira, anuncia mentira. E é interessante que eles vão colocando isso, né? Começam a julgar pelas aparências. E eu falar a cada um de nós, quantos de nós não temos sido como os amigos de Jó? Porque nós podemos piorar algo que já está ruim na vida de uma pessoa. É aquela história de as pessoas se reunirem e dizem assim, olha gente, eu estou com essa doença. E alguém diz, ah rapaz, um primo meu tinha e morreu disso. Muito bem, para quem está com doente é uma ótima, né, informação. E nós temos sido os arautos, muitas vezes, da desgraça. O arauto da mentira. E nessa crise, qual é que tem sido o nosso comportamento? Nós temos sido alguém que tem sido um bálsamo, alguém que tem sido um alívio, é alguém que disse assim, como disse Abraão, sê tu uma bênção. Na noite mais escura, nos piores momentos, o brilho não sai de nós conseguimos ser bênção. Nessa crise, se nós conseguimos compartilhar, orar, mandar uma mensagem de esperança, ou se nós temos o rei dos fake news, passando mensagem para um para o outro, brigando com isso, brigando com o outro, né? Que tipo de gente nós temos sido? Vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Jó 32, versículos de 1 a 3. É interessante que chega mais um para falar com Jó, né? Eliú, e diz assim, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando resposta, não tinham o que responder, todavia condenavam a Jó. E aí a gente vai ver assim que chega mais um, né, para ajudar, não, para atrapalhar. E ele fica furioso, porque para cada questão que era colocada, Jó tinha uma resposta.
eles ficam sem resposta, não tem mais o que falar, né? E ele vai tomar frente e fica furioso e briga com Jó, brigando com eles. E é interessante que muitos cristãos têm se comportado como os amigos de Jó. Eu tenho percebido uma politização muito grande dos meus evangélicos. Isso é um perigo, né? Isso vai ser terrível, né? Nós temos percebido que algumas pessoas na igreja já não se falam mais. Porque umas, né, seguem um determinado líder e outras seguem outro determinado líder. E aí nós começamos a julgar as pessoas. Porque fulano que segue o líder A fez isso, 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 isso. Mas fulano segue o líder B, que faz isso, 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 isso. Né? E nós estamos esquecendo que a nossa mensagem, o nosso modo de viver é muito maior que isso. E aí nós começamos a entender que nós temos destilado ódio. Nós temos participado de uma rede de ódio. Uma rede de quanto pior, melhor. Para os dois lados. Todo mundo quer que o presidente que esteja à frente do Brasil se dê mal. Mas o cara esquece que está no mesmo barco. Se ele se der mal, se dá mal todo mundo, né? Nós temos visto pessoas que têm colocado um monte de mentiras contra as instituições. Porque eu preciso que o meu partido ganhe, como se fosse um partido de futebol. E nesse partido de futebol vale tudo. Eu tenho me tornado os amigos de Jó. Pela minha boca, pela minha forma de viver, pelo meu procedimento, eu tenho conseguido quebrar muitas vidas. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. É possível que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça dele, nós vamos para o céu. Mas no inferno vai ter um bustinho nosso lá. Sabe o que é um bustinho aquele lá, que fica lá, aquela memória, né? Se você passar ali perto do distrito industrial, tem um busto lá de 3 generais. Você coloca em algumas praças, tem lá o busto, né, de uma figura histórica. É possível que no inferno tenha um busto meu, um busto seu, né, escrito no rodapé. Pela graça foi salvo, mas com a sua vida e o seu modo de viver mandou muitos para cá. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de amigo nós somos? Que tipo de irmão nós somos? Nós precisamos começar a parar para pensar, limpar a nossa vida, tirar, né, apagar as tochas, tirar os ancinhos da mão, os facões da mão e começarmos a anunciar, porque o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Eu posso até isentar os amigos de Jó, porque eles não conheciam a Jesus ainda. Mas, quando nós lemos a história de Jó, eles conheciam a Deus, porque o que eles falam eram pertinentes sobre a justiça divina, sobre o amor de Deus, sobre a presciência de Deus. É interessante ver que nesses contextos que nós temos tido, mensagens alarmistas têm saído pelo mundo afora. E nós não temos o mínimo cuidado de pelo menos olhar a mensagem, confrontar com a palavra de Deus e de repassarmos. E nós temos repassado essas mensagens, nós temos repassado esse clima de terror, sem nenhuma pretensão de fazer mal muitas vezes, mas nós estamos fazendo mal. E hoje é um dia que nós começamos a fazer um basta no nosso coração. Dizer, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero me tornar um arauto da morte, mas um arauto da vida. E é hora de sabermos que muitas vezes nós estamos do lado errado. Imagina o querido irmão aí, querida irmã, lhe dá a oportunidade de montar o melhor time de futebol do mundo. Quem você chamaria? Que goleiro você chamaria? Aí você tinha tempo de pesquisar na internet, né? Alguns irmãos já sabiam de cabeça quem ia botar no seu time, né? Traz o Messi, traz Cristiano Ronaldo, vai montando o seu time, vai, né? Ótimo, montou o melhor time que ele acha que é o melhor time do mundo. Ótimo, vai começar a partida, todo mundo vai para o campo de futebol, quando a bola é colocada no centro, que você olha para o time da frente, o time que você vai enfrentar, lá está Jesus.
Puxa vida, né? Você vai jogar contra Jesus. Você tem o melhor time, mas ele vai jogar contra Jesus. Eu te digo uma coisa, de Jesus ninguém ganha. Muitas vezes nós estamos nos acercando de coisas, mas nós estamos jogando contra Jesus. Nós estamos jogando contra as pessoas. Nós temos aumentado dores, temos aumentado sofrimento, nós temos aumentado essa desesperança. Nós temos feito um papelão como cristãos. Quando nós olhamos o texto adiante, né, vamos ver Jó 42, versículo 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. E aí nós vamos observar isso. Todo mundo ali achava que estava arrebentando, estava certo. Jó está assim porque está em pecado. Nós podemos ajudá-lo com as nossas verdades. Só que a palavra que vem do céu diz: eu estou muito chateado com você. Eu estou muito aborrecido com você. Você tem usado em vão a minha palavra. Você tem usado em vão o meu nome. E aí nós podemos ver que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor, mas nós estamos piorando as situações. Meu querido irmão, quero deixar uma palavra hoje de reflexão, porque essa mensagem são 2 momentos. No segundo momento a gente vai tratar de como se deve comportar um cristão. A gente vai ver, continuando aquele livro de Jó, as passagens sobre o que aconteceu depois. Mas eu pergunto agora, o que você quer ser? Problema ou solução? Faça uma avaliação das atitudes que você tem tomado. Qual é o seu comportamento nas redes sociais? Né? Porque as redes sociais, que era para ser uma bênção, uma informação. Eu falo para alguns assim que eu assisti o filme Matrix, a primeira vez, fiquei muito impressionado. E tem uma cena que me chama muito a atenção, quando a Trinity está sobre um prédio, e aí perguntam a ela se ela sabe dirigir um helicóptero. E ela diz: ainda não. E ela pede, o programador baixa na cabeça dela um programa de direção de helicóptero. E ela já sai dirigindo. Nós não chegamos nesse nível ainda. Mas praticamente todos os conhecimentos e saberes estão na sua mão hoje, na internet. Se seu celular, se seu aparelho que você está me assistindo, você tem acesso a qualquer informação. Como fazer um sabão, como fazer uma bomba. Está tudo disponível hoje na internet. E qual a diferença? Daquele que sabe usá-la. E aí o que era para ser uma bênção, o que era para ser uma coisa de nós melhorarmos mutuamente, tem se tornado um verdadeiro esgoto, tem se tornado um verdadeiro lixo, tem se tornado uma verdadeira podridão. As pessoas estão adoecendo por causa da internet. É um tal de cancelamento para cá, cancelamento para lá. Meu irmão, isso é a coisa mais boba do mundo, né? Na internet não existe perdão, ninguém perdoa ninguém não, né? E eu me lembro daquela palavra de Jesus que diz assim, do servo que foi perdoado, que agarrou o outro, e disse assim: o outro fez tão pouco, e você o condenou, você não vai sair dali, até que pague o último ceitinho. Nós somos cheios de pecados, cheios de imperfeições. O nosso lugar é no inferno. Mas pela graça de Deus, o sangue de Jesus nos lavou. Não esqueça disso. E nós temos que ser a misericórdia. Nós temos que ser os arautos do perdão, os arautos da esperança. Porque essa igreja tem sobrevivido pela graça de Deus. Nunca foi fácil e nunca será fácil ser um cristão autêntico e verdadeiro. Interessante que a gente julga tudo e julga todos, mas o homem sábio julga a si mesmo. Eu quero nessa noite te chamar para fazer uma reflexão. Se julgue, se coloque no seu lugar devido.
Não seja um amigo de Jó. Não piore a situação. Não defenda políticos, porque você vai se decepcionar. E aí vem aquela questão, só se desilude quem se ilude. E aí nós temos uma oportunidade de começarmos a anunciar Jesus como esperança para tudo e para todos. Nós podemos ver uma nuvem de testemunhas dizendo quão bom, quão maravilhoso nós temos sido agraciados nesse momento. Ah, mas fulano morreu. Pois é, mas está com Cristo. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Fulano está doente, sim, mas nós podemos ser o bálsamo, nós podemos orar por ele. E nós podemos acompanhar, dizer que nós estamos o amando, o quanto ele é importante para a gente. Querida igreja, que nós possamos destilar amor, não ódio. Que nós possamos não ser como esses homens, para que no final da vida, ao chegarmos lá, dizer, eu estou muito chateado com você. Mas pelo contrário, ouvir de Deus, né? Esse é meu servo fiel, eu tenho prazer nele. Lá em Hebreus fala, dizendo assim, homens do que o mundo não era digno. Homens do que o mundo não era digno. Será que isso se aplica a nós? Então vamos refletir essa noite. Essa mensagem continua. E nessa crise, seja a solução, não seja o problema. Ore, interceda e dê uma palavra de esperança. Querido Deus, abençoa, querida igreja. Nós possamos refletir, ó Deus, sobre isso. Nós possamos ser bênção e não maldição. Nós possamos ser o cano por onde tua graça passa, a água passa para quem precisa, Pai. Há pessoas passando fome nessa pandemia e nós estamos brigando com a internet. O irmão está passando necessidade. Que nós possamos nos levantar, ó Deus, fazer uma grande mobilização para abençoar Manaus. Nós não podemos perder essa oportunidade de sermos úteis enquanto pessoas, enquanto gente. Nós te pedimos isso. Deus abençoa cada família, dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe e tenhamos uma ótima semana.